um texto sobre, lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 11, ele fala que por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Né? E a gente louvou anteriormente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? Como você falou aí sobre os corpos aí, mas ele tem a supremacia, né? Ele tem esse entendimento. No capítulo 24 de Mateus, o próprio Jesus falando, ele falando sobre, ainda do sermão profético, né, o princípio das dores, ele responde e diz assim aos discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas as coisas, porém, são o princípio das dores. Né? No texto que Paulo cita lá, é o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A palavra do próprio Jesus falando aqui, o que Paulo vai e narra, né, aos Tessalonicenses, essa dor, como uma dor, ele compara a mulher grávida prestes a dar à luz, né, a dor do parto, porque nós gememos, né, com a injustiça, com esse mal que tem se levantado sobre as nações, no mundo todo, e é um mal que não há educação, não há riquezas que o impeça de avançar. Ele avança quer em países pequenos, subdesenvolvidos, quer em países de primeiro mundo, quer a mente de estudiosos, quer a mente de pessoas que não têm tanto conhecimento, conhecimento humano, digamos assim, da ciência, né? Então, o mal ele tem se levantado, e o próprio Jesus já nos alerta para mantermos perseverantes, firmes, né? Ou seja, como você falou, os filhos do Deus vivo, né? Esses filhos do Altíssimo, né? E estão se manifestando também, como você mesmo falou, Edson. A gente está sendo manifesto, mas muitos nem percebem. Né? Até a nossa forma de dialogar a respeito do reino de Deus difere em muitos pontos. E a gente fica ouvindo com paciência, né? Às vezes acha até engraçado a forma deles colocar certas situações, né? E logo sobrevém o medo e acreditam que é necessário até passar pela morte, né? E diferente do nosso pensamento, quando entendemos na vida ressurreta, já pensamos em transformação, não olhamos mais para a morte. E são detalhes, mas faz uma diferença, né? Faz a diferença e aí começa a perceber os filhos do Altíssimo. E realmente, esse mal, ele tem surgido e ele vai aparecer não de uma forma do nada, né? Ou algo folclórico. A manifestação deles são nos filhos da iniquidade. São em pessoas assim como nós. Da mesma forma como essa manifestação dos filhos do Altíssimo ela está acontecendo e é notório para nós, essa maldade, a iniquidade também está se manifestando, mesmo naqueles que nós sabemos que temos que amá-lo, né?
que temos que abençoá-lo e saber que a mente dele, que não deve se conformar com este século, mas ser transformada, assim como nós não nos conformamos mais e estamos nesse processo de transformação da nossa mente, né? É exatamente a situação que você falou, essa metamorfose, né? Essa mudança de DNA. Exatamente, Paulo. É, isso, assim, eu vejo que é esse pensamento que precisamos ter e precisamos estar falando, precisamos externá-lo e praticá-lo, né? Abraçar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e praticar como filho do Altíssimo, em amor, né? Em dedicação, meditar, buscar, nos esforçarmos, assim como o mundo lá fora, as coisas da carne atrai as pessoas, né? Elas se dedicam a estudos científicos e filosóficos e começam a ver, querer ter razão para tudo, até a extinguir a existência de um Criador, de um Deus que criou todas as coisas, né? E isso a gente fica observando, são os sinais que nós já estamos percebendo através das Escrituras, que está se aproximando o fim. Ainda não é o fim, mas é essas dores, e nos deixa bem claro disso. E é necessário que isso aconteça. E tudo provém dele, né? Você fez uma alusão aí, e eu fiquei pensando aqui. Depois eu vou conversar melhor com o Paulo Lessa para entender melhor sobre isso, porque outro dia eu estava ouvindo o Ronaldo, e o Ronaldo falou lá em, acho que Gálatas, que Colossenses, que Cristo é o cabeça dos principados e das potestades, assim como ele é o cabeça da igreja. E precisamos compreender isso, precisamos analisar isso. Eu falo de mim, preciso entender melhor isso, porque eu sei que ele tem todo o domínio, todo o poder. O entendimento que eu tenho desse texto é que ele está no cerne da questão, tanto para fazer crescer o filho da iniquidade, como para ser manifesto os filhos do Altíssimo. Se ele que colocou o mundo hoje sob a futilidade, né, e ele controla qual o tempo, né, da manifestação, e ele não permite que o mal se manifeste na sua plenitude, né, do iníquo, enquanto não chegar o momento exato, quer dizer, ele tem o controle, como Paulo diz, tem o comando, né? Então ele está no comando. E para ele estar no comando, ele tem que ser o cabeça. Não tem outra maneira, né? Exato. Não tem outra maneira. Se ele não fosse o cabeça, ele não teria esse poder para poder determinar o momento. E pelo esse texto ficou bem claro, né, que tudo tem um propósito, nada fugiu do propósito divino. Né? Então, o mal hoje, por mais que pareça que perdeu o controle, né, a gente vê que Deus continua no comando. Tudo tem seus planos traçados, né? Então, não se manifestou ainda porque ainda tem coisa para acontecer. Não adianta, como diz lá, a coisa tem que ser completa. Deus não faz as coisas pela metade, né? Então, embora já está tendo despertar, esse despertar não é completo ainda, precisa ser completo. Então, enquanto tiver um filho ainda que não enxergou, não vai acontecer. Então, precisa, quem tem, né, a todos que chamou, predestinou. Eu se predestinou, né? Quer dizer, tem um trabalho a ser feito. Se eu fui chamado, se eu fui predestinado, eu vou entrar nisso. Pode demorar um pouco, mas eu vou entrar, né? É a questão do discernimento, né? Então, o pai está realmente preparando um grupo de pessoas, né? Como foi falado na reunião lá, né? Uns pegam literalmente, né? Dos 164 mil, mas existe um grupo, né? A quantidade acho que não vem ao caso, mas um grupo completo na visão de Deus para trazer isso, né? Isso aí precisa completar, precisa ser completo. E isso vai acontecer
no momento de nós enxergarmos, não vou dizer assim, que Deus tem o dia certo, vai ser no dia tal, tal, tal. Não, é o dia que houver esse despertar, né? Deus é temporal. Então, Deus não olha pelo nosso tempo, né? Linear, como a gente olha hoje. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa, não existe essa visão que a gente tem de tempo. Mas o tempo de determinado por Deus é o tempo de nós entrarmos nessa revelação, nós enxergarmos isso. Né? E o mais importante é nós termos essa consciência que o mal, hoje, tem um propósito de ser. Né? Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o comando da situação. E por mais que a gente olhe para a situação hoje do mundo todo, né? E a gente acha que não pode ficar pior do que está, né? São coisas assim absurdas que vem acontecendo. Mesmo nisso tem um propósito. Mesmo nisso tem propósito. Mas eu acho que o propósito maior é justamente trazer esse inconformismo para os filhos. Então, enquanto os filhos estiverem conformados com isso, não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar esse mundo do jeito que está e, cara, tem que falar, irai-vos e não pequeis, né? Quer dizer, tem que ter uma ira santa da nossa parte, né? Não aquela ira de querer matar todo mundo, mas uma ira de querer estabelecer justiça. Pai, não pode acontecer isso, não pode prevalecer esse mal do jeito que está, né? Uma ira santa. Então, enquanto não houver essa ira no coração dos filhos, não vai acontecer. Então, os filhos precisam acordar, precisam despertar para isso, né? Precisam realmente ardentemente desejar sair desse mundo, sair desse sistema, sair da Babilônia, né? Deixar esses prazeres que são ilusórios, né? Quer dizer, então acho que todo esse mal, né, tem esse propósito, né, de trazer esse discernimento, trazer essa luz, de fazer a gente acordar, né, para a realidade que o Pai tem trazido, né? Verdade. É muito difícil acreditar que todas as coisas cooperam para o bem. É. É difícil. Sim. Porque são tantas coisas ruins, não é? Tantas maldades neste mundo, e a gente crê que isso é para o bem, não é fácil, não, é difícil. Uhum. Acho que a gente tem que aprender a olhar o todo. Quando a gente divide muitas coisas, a gente perde a noção um pouco. Então, assim, vamos pensar, a questão do mal, por exemplo, né? Então, naquele momento é mal. Mas se eu consigo olhar por cima, num range de tempo maior, eu vou ver que aquele mal me trouxe algo muito bom. E no tempo, aquilo foi bom, né? Então, não, naquele momento foi mal realmente, né? Então, acidentes, mortes, quer dizer, é algo bom? Não é, é algo ruim, realmente é algo ruim. Mas aquilo vai trazer um discernimento, um entendimento, um aperfeiçoar para nós, que vai nos dar um entendimento maior e vai nos aproximar mais do Pai. Então, no tempo, né, nesse range maior, ele vai ser bom, porque houve um propósito daquilo, por mais ruim que tenha sido. Então, a questão é justamente isso, é como eu enxergo o mal, né? O mal, ele não vai deixar de ser mal, né? Satanás, como eu falei, meu amigo, mas é meu amigo como? Ele vai ser bonzinho? Não, ele sempre vai ser mal. Não adianta pensar que Satanás vai ser bonzinho comigo, vai ser meu amigo, vou andar abraçado com ele, não. Né? Por quê? Se ele estiver perto de mim, ele vai me ferir, ele vai me machucar. Não adianta querer falar, não, ele é meu amigo, vai fazer o seu bem. Não vai, não vai. Tanto que Jesus fala, né, na oração do Pai Nosso, não me leve a ser tentado, mas livre-me do meu mal, tá? Então, assim, existem dois caminhos, existe o tratamento por Satanás e existe o tratamento pelo Espírito. Então, se eu abro o meu coração para o Espírito tratar, é uma coisa. Agora, se eu me endureço, Satanás manda, né, Deus manda Satanás para poder eu me abrir, para mostrar o que está dentro do meu coração, né, para externar. Então, assim, ele não é bom, ele é mau, né? Mas ele vai agir se eu não for sábio bastante para externar o meu mal, para permitir que Deus entre no meu coração, que ele me sonde, né? Como Davi fala. Então, se eu abro o coração e peço para Deus sondar, ver se há em mim algum mal, né? Deus, o Espírito Santo vai entrar e vai fazer o trabalho. Agora, se eu me fecho, se eu me endureço, né? O que vai acontecer? Satanás vai ter que vir. Ele vai ter que fazer o trabalho dele. Então, esse mal, por isso que eu falo que é importante a gente começar a ver o mal de outra maneira, né? Acho que é isso a maturidade. Ter o conhecimento do mal como Deus tem. Como que Deus enxerga o mal hoje? Né? Como que Adão enxergava o mal antes do pecado? Então, antes do pecado, o mal já estava no Jardim do Éden. A serpente já estava lá. Satanás ali já convivia com Adão, mas Adão olhava a serpente e não via mal. Né? Ele não via mal dela, porque ele não conhecia o mal. E ele não via ela como mal.
E Deus hoje, ele sabe, ele conhece o mal, ele criou o mal, né? Aquele texto de Lamentações, né? Que tanto o bem quanto o mal procede do Altíssimo. É até estranho, né? Tanto o bem quanto o mal procede do Altíssimo. Mas por quê? Porque esse mal, existe um propósito nesse mal. Então, o mal em si, apesar de ser mal, ele é usado para o bem. Então, a questão que o Pai está trabalhando no nosso coração hoje é justamente isso, é desmistificar o mal. Nós passamos a enxergar o mal não como nós sempre enxergamos, de baixo para cima, mas começar a olhar o mal de cima para baixo. Né? É ver como Deus vê. É entender no tempo a ação desse mal. E quando acontecer alguma coisa comigo, que no momento que é ruim, a gente vai ter consciência de saber, no mínimo, Pai, qual é o teu propósito com isso? O que você quer me ensinar? Né? Ao invés de nós debatermos e nós reclamarmos, se no momento não entendermos, a gente, no mínimo, saber orar, pedindo discernimento daquilo lá. Né? E o que falar? Que o sofrimento, segundo Deus, a ninguém traz pesar e é por pouco tempo. Tá? Então, se é de Deus, ele não pode ser tão pesaroso e não pode ser tão demorado. Né? Então, se está pesaroso e está demorado, alguma coisa está errada. Né? Então, assim, paz, está prolongando muito certamente o que está acontecendo, né? O que eu não estou enxergando aqui? De repente, não é algo de Deus, é algo da minha carne. Né? Eu que estou me endurecendo muito. Então, assim, é importante justamente isso, a gente começar a ter esse discernimento para saber até onde a gente tem que sofrer realmente e até onde a gente tem que deixar isso de lado. Não, já aprendi, pai, não precisa mais. Né? Já consegui ter o discernimento disso. Por isso que é importante nessa questão que a gente tem estudado hoje, né, do mal. A gente tem que enxergar o mal diferente. Nós temos que enxergar como Deus vê. Como Deus sendo conhecedores do bem e do mal. Porque aí o mal nunca vai ser maior do que ele é. Né? Porque a gente vai conseguir enxergá-lo como Deus enxerga. Acho que é um nível a mais que a gente vai conseguir andar aí.